A gente fala... Ah, quem é que tá me ligando agora? Interrompeu o meu vídeo. Gente, agora vocês perceberam que o vídeo da Luísa sumiu. É porque alguém ligou pra ela e ela atendeu. Galera não respeita, né? Não respeita! No horário da gravação, Meu Deus, comigo meu Deus. que tá trabalhando. O celular até caiu aqui. Para de agorar o meu negócio, que o celular caiu aqui, porque tu tá reclamando. Celular que se jogou, não aguentou. E o áudio ainda não é o áudio bom ainda, hein? Ah, não quero mais. Não, pra vai- mim já deu. Então vai embora, vai embora! Eu fico com o programa. Gente, vamos lá então? Mentira, voltei. Começou! Yes! Começou? Começou. Começou. Mais um dia de analisando dublagem. O que a gente vai analisar hoje? Gente, seguinte, vou contextualizar todos. No ano passado, de 2020, foi lançado um jogo chamado Cyberpunk 2077, que é um jogo de mundo aberto, onde você controla um personagem no ano de 2077, voltado nessa cultura do Cyberpunk. O que aconteceu? Existe um canal chamado Jovem Nerd, um site chamado Jovem Nerd, um grupo chamado Jovem Nerd, no qual eles têm um podcast chamado Nerdcast, e em alguns dos episódios eles jogam RPG, que é o Nerdcast de RPG, e um deles fez tanto sucesso que eles fizeram um Nerdcast de RPG Cyberpunk. Como funciona? Eles jogam RPG e tem todo... É maravilhoso, gente, super recomendável, vão lá assistir, vão lá ouvir, na verdade, certo? Gente, do Jovem Nerd, se vocês estiverem vendo isso, amo vocês, sou fã. Eu não conheço, mas vou conhecer depois de agora. É muito bom, é muito bem feito, é sonorizado incrivelmente, porque é emocionante, é divertido, é comédia, é ação, e você ouvindo é tão bem que é como se você visse. Enfim, um dos personagens dessa história, dessa dramaturgia, é o Ozob. Quem é o Ozob? Vou botar a imagem aqui pra vocês. Esse é o Ozob. E ele foi criado pelo Dave Passos, o Azaghal, que faz parte do grupo Jovem Nerd. E é um personagem inteiramente dele. Tem livro, tem camiseta, tem estátua. Agora, por que você tá pensando? Por que eu tô falando dessas duas coisas? O jogo Cyberpunk 2067 foi feito por uma empresa que foi um jogo lançado pro PlayStation 4, pro PlayStation 5, pro Xbox One. E o que aconteceu? Eles conseguiram colocar o personagem no jogo. O personagem criado num podcast brasileiro foi inserido num jogo de PlayStation 4. Sabem a noção de quão grande é isso? É grande pra caramba. Vitória do Brasil. Porém, o que acontece? O personagem no podcast era feito pelo Azaghal, um dos criadores. Porém, ele não é ator. Quando eles fizeram o personagem, eles convidaram o criador do personagem, o Azaghal, para fazer a voz do personagem no original, né? Falar lá em inglês e dublar. Ele não aceitou fazer no original em inglês, porque ele disse que não se garantia no inglês, preferiu só fazer a dublagem. Porém, o Azaghal não é ator, gente, né? Ele mesmo já levantou essa bandeira e já falou, eu não sou ator. E acabou, infelizmente, acontecendo aí essa coisa do Star Talent, né? O cliente sugeriu, ele aceitou e aconteceu o que aconteceu, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Nós vamos mostrar pra vocês aqui agora. Quero deixar bem claro aqui, gente, que eu sou muito fã do Azaghal, sou muito fã do grupo Jovem Nerd e que eu não estou aqui para demonizar o trabalho dele, eu estou só aqui para mostrar, Não é gente, pra cancelar a galera, não jamais, é sobre isso. muito pelo contrário. Ó, vou mostrar, esta é uma cena de um gameplay, certo? Do jogo sendo jogado em si, que você encontra o personagem pela primeira vez. Hey, you're V, yes? Whoa, fuck. You didn't answer my question. Yeah, that's me. Good. Then let's go. Já deu pra perceber que é uma coisa mais pesada aqui, né? Você ouvir, não é? Né? Enfim, vamos ouvir agora o original. A dublagem do Ozob. Qual é? Tá ouvindo, né? Eita caralho. Tu não me respondeu, porra! É, eu mesmo. Boa! Vambora, pô! Vou deixar só Ele até aí. ficou- Luísa, o que você achou? Caraca, ele virou um moleque, né? Tipo, mudou a concepção do personagem. Eu não pude... Dá pra perceber que ele não é ator daí, mas eu acho que mais do que isso, o personagem mudou de temperatura. O personagem era uma coisa meio assim, e de repente ele virou um malandrinho. Então uma coisa... Ele não bebeu exatamente da imagem, ele tentou encontrar... Eu acho que esse é um grande perigo de quem não conhece construção de personagem e tenta construir alguma coisa em cima disso. Por quê? Eu falo muito sobre isso em sala de aula, online ou virtual. Quando a gente começa querendo fazer através da voz, a gente perde a verdade.
Porque a gente quer primeiro criar um molde de voz e aí depois a gente vai e coloca as palavras. A gente não vai pelo que a imagem tá dando pra gente. E eu acho que é isso que eu senti que teve aqui. Ele quis pegar um pesão e foi mais pela voz do que pela interpretação. E o personagem mudou de figura. Sim. Tô errada? Fez sentido? Não, fez sentido. Até Nossa. porque o timbre da voz do Azaghal é diferente da do ator que fez. O ator que fez no original, ele tem um timbre mais pra cá. A do Azaghal um pouquinho mais pra cá. Teve muita gente que defendeu, que falou, não, ficou muito bem, ficou igual no original, não precisava fazer voz. A voz do personagem era a voz dele no podcast. Sim, claro que é. Mas eu quero mostrar um pouquinho agora também, pra vocês ouvirem só como que era no podcast. Pra você, Luísa, também ter esse julgamento. Não, mas não deixa o cafofo, maneiro. Vamos deixar o cafofo? Legal? Você No gosta final, mesmo. pô, é o que eu tenho, cara. É o que eu tenho, cara. É o que eu tenho aqui, cara. Então deixa aqui, deixa maneiro. Não dá ninguém. Se alguém entrar quando eu estiver aqui, vai ser uma explosão foda que a bala Delta City, porque isso aqui é um antro de bomba pra tudo que é lado. Então não vai dar nada. Se alguém entrar aqui, não sobra nem dente, mano. Não tem uma diferença, Luísa? Muito. Grandiosa. Muito. Porque, mesmo não sendo ator, ali ele estava num ambiente controlado, com amigos. Ele estava sendo ele. De certa forma, quando ele criou o personagem era ele. Era uma personalidade dele num mundo ali pós-apocalíptico, ele fazendo alguma coisa, se Ele divertindo. tava à vontade naquilo que era confortável pra ele, né? Ele conseguia até brincar. Sim. Só que quando chega num estúdio e você tem que fazer um script, uma coisa que tá ali dita, não é fácil. Quando a gente tá entre amigos, a gente é super engraçado e não sei o que, né? Agora sobe num palco e faz uma plateia rir. É só pra exemplificar que quando ele tava gravando ali o podcast, ele tava numa coisa entre amigos, então era fácil de esperar, quem não tinha esse conhecimento prévio, de imaginar, nossa, vai ficar muito bom, porque no podcast fica muito bom. Mas quando chega na hora, gente, é outra coisa. A gente cansa de falar que dublagem é difícil. Você chegar na hora e entregar uma coisa que já tá pronta, só que numa versão brasileira, você pegar aquilo, destrinchar e transformar em português. Eu até babei. Eu vou fazer de novo. Você pegar aquilo que tá em inglês, destrinchar, trazer a nossa interpretação brasileira e transformar numa versão brasileira em questão de segundos, não é fácil. Atores têm dificuldade, então pessoas que não são atores, imagina se não vai ter. É muito complicado. Eu fico pensando, eu sei que são exemplos muito... Vou até tentar pegar um exemplo menos escroto, mas, por exemplo, já sei. Se eu fosse colocada pra construir uma parede... Qual a probabilidade de eu fazer um negócio certo? Por exemplo, tenho uma ONG. Aí eu sou a estrela da ONG. Aí eu tenho que construir uma casinha da ONG. Aí eles falam, toma aqui, Luísa, constrói pra gente que você é a cara da ONG. Se eu fizer o que eu sei fazer num cimento, vai ficar uma desgraça. Aquilo ali não vai sustentar 3 dias. Se isso sustentar, vai ficar torto que nem não sei o que. Não vai ficar bom, porque eu não sei fazer aquilo. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá, tirar foto, blá, 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 né? Mas eu não posso fazer aquilo. Então eu acho que, tô usando um exemplo extremo que eu acabei de pensar, nada projetado, mas assim, só pra exemplificar que todo ofício exige uma prática, exige uma manutenção, exige estudo contínuo. Você acha que a gente que, por exemplo, tá dublando... já dubla, para de estudar? Não pode parar de estudar, tem que se manter motivado. Então, imagina uma pessoa que chega do nada pra fazer uma coisa. Realmente não tem como cobrar de uma pessoa que não tem esse entendimento, nunca teve. Então, acho que essas decisões, elas têm que vir de cima também, sabe? Porque, às vezes, o próprio distribuidor tem que ter em vista a qualidade do final do produto. Where'd Sue? Little China. I have a craving for Kung Pao chicken. Extra spicy. Nice out here. A lot of stuff has changed. Where you from? Brazil. You know, down in South... I know where Brazil is. You never know with you gringos. Acho que Muito já bom. tá bom, né? Agora eu vou mostrar o mesmo trecho dublado. Pra onde? Little China, tô a fim de comer um franguinho Kung Pao regado na pimenta. É uma coisa que cai, que é possível de cair, que é o estereótipo. Quando você não tem esse entendimento mais profundo de interpretação e de dramaturgia, o estereótipo é a única coisa que você conhece. A gente, quanto mais estuda, mais a gente vai entendendo a minúcia do negócio. E o estereótipo acaba acontecendo. Aqui é maneiro. Mudou pra caralho. Pô, de onde tu é? Do Brasil. Lá da América Latina. Eu sei onde fica o Brasil. Sei lá, cara. Gringo é bicho burro. Você percebe que tem uma repetição do modo de falar. Que joga pra cima e joga pra baixo.
sei lá, cara, lá do Brasil. Pra caralho. É tudo nesse lugar. Por quê? Não é porque não desconhece das possibilidades outras de se dar um texto. Isso é coisa de que a gente fica um tempão batendo cabeça quando a gente vai fazer aula de teatro. E nos primeiros momentos, você, Glauco, eu também, a gente falou texto assim, repetido, com a mesma intenção, do início ao fim. Mas é questão de aperfeiçoamento. Então não tem como pedir isso pra alguém que não tem esse aperfeiçoamento. E aí isso chega e impacta diretamente na obra e em quem consome. Importante, acho, queria pontuar que não ficou horrível, não ficou a pior dublagem do mundo. Gente, longe disso. Tem coisas bem piores. Mas é que é aquela coisa, ficou, quase chegou lá. Eu diria que quase chegou, mas por não ter chegado, incomoda. E cai naquela velha história do Star Talent que prejudica a dublagem. Em defesa do Azaghal. O personagem que eles fizeram no desenho, no jogo, a pegada de machão que eles colocam no videogame, não necessariamente é a pegada zoeira que ele tá colocando aqui no podcast. Mas eles fizeram isso pra lá. Então isso também não facilitou o trabalho. Porque quiseram o Azaghal pra fazer o que ele fazia, mas não tinha na imagem o que ele fazia. Então a própria referência se perdeu. E aí isso com certeza não ajudou ele dentro de estúdio. E é isso, novamente, pontuando que não sou contra o Azaghal, sou 100% a favor, tá? Do Azaghal do Jovem Nerd. É uma propaganda gratuita aqui que a gente tá fazendo. Muito bem trazido, muito bem colocado, Glauco. Até porque eu acho que a gente não necessariamente vai trazer aqui no Analisando Dublagem só as coisas que a gente amou. Justamente porque a análise é pra gente trazer pano pra manga pra discussões saudáveis. Então, aqui nos comentários, vocês podem deixar também cenas que deixaram vocês frustrados. Não só cenas que deixaram vocês maravilhados, porque a gente pode analisar a fundo ambos os casos e aprofundar nesse rolê da dublagem juntinho. Sim. Ai. Então é isso? É isso, eu acho. E então... Acabou!